Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos sintonizar com a paz de Jesus que está conosco. Nós hoje, então, como nossa irmã explicou, a gente quer levar algumas reflexões sobre o milênio que nós estamos vivendo. Começamos há 24 anos atrás, mas ele vai até o ano 3000. Então nós temos aí ainda 970 e poucos anos para nós vivermos desse milênio. E para que a gente entenda o raciocínio que eu quero fazer, eu queria começar falando da lei do progresso. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, a parte terceira ela é dedicada às leis morais. E está lá no capítulo 8, a lei do progresso, né? Junto com as outras 10 leis que foram apresentadas na questão 648. A lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de igualdade e a última, que os Espíritos dizem que é a mais importante, que é a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Essa é considerada pelos Espíritos a mais importante. E nós queríamos, primeiro, falar sobre o conjunto dessas leis, que lá na questão 614 é perguntado para os Espíritos sobre a lei natural. E eles respondem que a lei de Deus é a lei natural. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque nós imaginamos, quando olhamos para o Espiritismo como uma ciência, a gente tem que sempre refletir que a ciência, na verdade, ela não constrói coisas. Ela, na verdade, descobre coisas que Deus construiu. Não existe nenhum estudo científico, não existe nada que o homem possa criar que já não estava na natureza. Então, se nós pegarmos o avanço tecnológico mais maravilhoso, né, que nós possamos ter no momento, por exemplo, dar ré em foguete, né? Todas as leis que foram utilizadas para aquela realização do Elon Musk já estavam na natureza. A combustão, né? A gravidade, todas eram leis que estavam aqui desde que nós éramos primitivos. O que se fez foi descobrir como é que as leis de Deus funcionam e aplicá-las de diferentes formas. Então, dito isso, e sabendo-se então que nós sempre estamos trabalhando com as leis da natureza enquanto estamos vivendo no universo, encarnado ou desencarnado, e sabendo que essas leis da natureza são as leis de Deus, nós podemos ir à questão 615, que vai nos dizer que essas leis são imutáveis como Deus é imutável. Isso é muito importante a gente ter em mente. Às vezes a gente até pode se pegar fazendo uma oração a Deus, pedindo um favor, uma concessão, mas Deus não faz concessões, Deus é justo. Olha a lei mais importante, né? Justiça, amor e caridade. Então nós temos que merecer aquilo que nós reivindicamos. E aquilo que nós construímos, nós iremos colher. É da lei, que aquilo que nós construímos é o mundo em que viveremos. E essa lei, então, como dito na questão 615, ela é imutável. Mas se nós estamos submetidos a ela, a pergunta é como é que a gente vai saber ela? Como é que a gente decora essa lei para que essa lei a gente possa sempre estar consciente e não se perder na hora de agir? Foi perguntado para os Espíritos onde é que está escrita essa lei, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Veja que nós estamos sempre no capítulo 1 da parte terceira, da lei da natureza. E os Espíritos dizem, na consciência. Então nós não precisamos decorar a lei de Deus, porque nós que falamos, que pensamos, que interagimos, somos seres inteligentes, e portanto somos espíritos, porque a carne não é inteligente sem o espírito, é o espírito que é a parte inteligente. Nós temos um único órgão, esse órgão é a nossa mente. Enquanto o nosso corpo físico, o nosso corpo energético tem braço, tem perna, tem pé, tem dedo, o espírito só tem um órgão, que é a mente. Nessa mente, que é o nosso órgão do espírito, uma pequena parte foi, Deus teve o cuidado de lá registrar a sua lei. E nós temos a certeza disso nas nossas ações. Quando nós agimos de uma forma errada em alguma situação, por exemplo, quando a gente às vezes fala o que não deve, fica mais irritado quando não deve, a gente automaticamente faz uma avaliação do nosso ato. Pode ser que ninguém tenha notado o nosso ato, mas nós notamos.
e logo após nós cometermos um ato contra a lei de Deus, nós nos sentimos mal. É que a nossa consciência está reprovando o ato que fizemos. Por mais que a gente imagine que a gente pode enganar todos, a gente não pode enganar a si próprio. Nós temos dentro de nós o nosso juiz. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente faz uma boa ação, automaticamente a gente se sente muito bem. Se sente muito bem porque a gente aprovou a nossa atitude. Nós estamos felizes por ter agido pela lei de Deus, conforme a lei de Deus. Então isso nos dá uma convicção. E essa estrada que nós temos para trilhar, de progresso, né, que é dessa lei que nós estamos falando, ela vai muito longe. Então, por exemplo, nós poderíamos aqui falar, voltando à parte segunda do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo da parte segunda, que fala dos Espíritos, nós poderíamos voltar, por exemplo, entre a questão 100 e a questão 113, quando Kardec fala da escala espírita. Lá ele faz uma classificação dos espíritos. Kardec está fazendo uma classificação dos espíritos desencarnados, para nós entendermos um espírito desencarnado, que tipo de característica ele tem. Quando a gente faz uma divisão dessa forma, ela nunca é absoluta. Toda classificação ela é pedagógica, ela é para ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu faço uma classificação das pessoas por idade, eu posso fazer uma classificação a cada 5 anos, né, de 20 até 25, de 26 até 30, mas eu posso fazer também a cada 10 anos. Nenhuma das duas está errada. Depende do objetivo que eu tenho. Assim também, a classificação de Kardec ela não é absoluta. Ela é para nós entendermos o que ele quer nos explicar, que é que tipo de espírito se comunica numa reunião mediúnica. Então ele está falando dos espíritos encarnados, mas todos nós sabemos que nós vamos desencarnar. Então ele também está falando de nós quando nós desencarnarmos, portanto nos serve essa escala espírita. Eu vou pegar ela de forma mais abrangente, para nós não entrar nas minúcias, e lá Kardec diz que tem 3 categorias de espíritos. Se nós não lembramos, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Todo mundo sabe aí em que situação está nesse momento? Ninguém tem dúvida, não? Se é impuro, bom, ou se é um espírito puro, bom e perfeito? Estamos claros nessa situação. Eu não vou repetir para não ser insistente, que nós somos imperfeitos. Veja, então, nós temos uma escala para seguir. Nós temos que nos tornar bons espíritos. Quando nós passarmos por tudo que aprende um bom espírito, nós nos tornaremos espíritos puros. É uma trajetória. E aí nós imaginamos, interessante, inclusive ele dá só uma categoria de espírito puro. Mas quando nós vamos na Revista Espírita, no ano de fevereiro de 1868, tem uma outra classificação. E essa classificação fala só dos espíritos puros. Então, se lá Kardec desenhou 10 classes que nós temos que passar, aqui, de uma que ele colocou, que é os espíritos puros, a revista vai falar que nessa ainda tem 3. Então ele fala, lá existem espíritos superiores, espírito que é puro e superior. É o espírito que, tornando-se um espírito superior, ele escolhe as atividades que quer fazer. Então ele ajuda na reunião aqui na casa, na quinta-feira, no domingo ele participa da missa na igreja central, no outro dia ele vai participar de um trabalho numa ONG, ele é um espírito superior. Ele está onde as pessoas necessitam da cooperação dos bons espíritos, ou dos espíritos puros, melhor dizendo. Avançando, o espírito se torna o espírito marcado. O que é um espírito marcado que a revista está explicando? É o espírito que tem uma missão específica. Então, por exemplo, nós todos aqui temos conhecimento que o Brasil tem um espírito que é responsável pelo Brasil, pela nação, chama-se Ismael. Ele é um espírito marcado. Ele tem uma missão, ele cumpre uma determinada missão. E depois de ele estagiar e avançar, ele vai se tornar um Messias, um Cristo. E aí sim nós sabemos que o espírito, quando se torna um Messias, um Cristo, ele não falha mais. Ele pode inclusive reencarnar, como Jesus era um Cristo e reencarnou. Mas ele não está sujeito à falha. Ele já passou dessa fase das falhas. Certo? E a gente imagina, bom, é até aqui que eu tenho que ir. Não é verdade. O Chico, em 1972, deu uma entrevista por Herculano Pires, né, que é um escritor espírita, ele não é um médium que psicografa, ele é um escritor, ele escreve, ele tem mais de 80 livros escritos sobre a doutrina. A filha dele já esteve aqui na região várias vezes, talvez alguns conheçam a Heloísa Pires. Hoje ele é já desencarnado. Mas ele, entrevistando o Chico, perguntou para o Chico sobre qual era a posição de Jesus em relação ao sistema solar.
Vejam, todos nós aqui sabemos que Jesus, de acordo com a descrição do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus é o espírito responsável pela Terra, por esse planeta. E nós também sabemos que ele ajudou lá há 4,6 bilhões de anos a construir esse deslocamento de massa para formar esse planeta. Então ele é Cristo desde aquela época. Desde uma época que a gente nem pensava em existir ainda. Muito bem. Ele quer saber, o Chico queria saber, o Herculano perguntou, qual a posição desse Jesus responsável pela Terra em relação ao sistema solar, que é os 8 planetas que orbitam em volta do Sol. E aí o Chico, com aquela humildade característica dele, né, ele diz assim, olha, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, existe um outro Cristo que é responsável pelo sistema solar. E esse Cristo, ele chama de arquiteto, de demiurgo, né, um arquiteto. O arquiteto, aquele que projetou o sistema solar, é uma potência ainda maior que Jesus Cristo. Então vejo que mesmo quando a gente chega a Cristo, a gente tem que continuar evoluindo. Aí vai ser responsável pelo sistema solar, depois vai ser responsável por uma galáxia, depois vai ser responsável por um conjunto de galáxias, e assim vai indo. A lei de progresso, ela é imutável. Sempre nós estaremos evoluindo, mesmo quando nós chegarmos na situação de que não erramos mais. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, é perguntado para os Espíritos se nós podemos considerar que só existem 3 elementos no universo. A causa, Deus, e 2 coisas que ele criou. Uma que é a finalidade da criação, que é o princípio inteligente, os Espíritos, e uma que é o meio, que é a matéria, que é o princípio material. Muito bem, nós vimos aqui, visitando esse capítulo do Livro dos Espíritos, que o Espírito evolui. E a matéria? Importante também nós entendemos que a matéria também evolui. E especialmente os mundos evoluem. Então quando nós visitamos o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Há muitas moradas na casa do meu Pai, está se reportando uma frase que Jesus disse para os apóstolos, se assim não fosse, eu já vou teria dito, né? Eu vou antes para preparar o lugar, assim que Jesus se reportou aos apóstolos. Então, nesse capítulo nós vamos encontrar um recorte no item 4 que vai falar dos tipos de mundos que existem. Novamente são classificações, né, gente? Classificações não são coisas definitivas, são fatos para nós aprendermos. Então lá é feita uma classificação de 5 tipos de mundos. E aí é explicado cada um deles. Nós vamos passar rapidamente. Logo que é feita a criação de um mundo, e quando ele começa a ter condições de que lá habitem espíritos, ou reencarnem espíritos, ele é considerado um mundo primitivo. Então, nesse mundo primitivo, ocorre a reencarnação dos espíritos que também estão sendo criados. Então, nós, quando fomos criados, as nossas primeiras encarnações se deram no mundo primitivo, onde a regra de um mundo primitivo é você sobreviver. Né? Já é bastante se a gente conseguir sobreviver, já é um feito, né? Nesse trabalho de aprendizado, nós muitas vezes escolhemos caminhos que não são os melhores. Nós nos comprometemos com a nossa evolução realizando alguns erros. Isso é normal. Nós precisamos entender que errar, como diz o ditado, errar é humano. Eu diria mais, errar é pedagógico. Se você não erra, você não vai conseguir aprender. Nós aprendemos a caminhar caindo. Nós aprendemos qualquer fato ou qualquer aprendizado da escola errando. O primeiro exercício a gente errou, o segundo errou, depois aprendeu e fez corretamente. Então isso faz parte do nosso aprendizado do erro. Quando a gente se compromete muito com o erro, por uma questão pedagógica e nunca de castigo, gente. Deus não castiga, os espíritos superiores não castigam, ninguém castiga a gente. Às vezes quem judia um pouco da gente é a consciência. A nossa consciência às vezes nos judia, porque a gente se sente culpado de algumas coisas e a gente mesmo se fere. Então, quando nós nos comprometemos com algumas coisas que não precisaríamos ter feito, é justo e é da lei de justiça que a gente arque com as consequências. Arcar com as consequências de um ato que não foi razoável, que não foi conforme com a lei de Deus, nós chamamos de expiação. Então esses espíritos precisam reencarnar no mundo que nós vamos chamar de provas e expiações. É o que nós experimentamos sobre a Terra até agora.
Nós experimentamos na Terra hoje um mundo de prova e expiação, e portanto desse aí nós podemos falar com tranquilidade porque a gente entende desse assunto. Né? Não é um lugar que você vai para outra finalidade que não seja aprender com a consequência dos seus próprios erros. Posteriormente existe um mundo de transição, que é o que nós vamos experimentar daqui a algum tempo. No mundo de transição, nós, dizem os Espíritos, temos como que um descanso das lutas que a gente teve no mundo de prova e expiação. É um momento em que a gente vai refazer as nossas forças, que a gente vai retomar o nosso vigor para as próximas lutas. E quando nós, então, passamos pelas últimas expiações que já não são tão dolorosas, que já não são tão duras como no mundo de prova e expiação, e nós refazemos, e nós propomos realmente agir no bem, nós vamos então para o mundo feliz. E quando a gente realmente só sabe fazer o bem, a gente vai para o mundo celeste, um mundo divino. Então eu passei pelos 5 tipos de mundos que existem. Santo Agostinho fala algumas colocações interessantes nesse capítulo do Evangelho, quando ele fala do mundo e regeneração. Quando é aberto o título lá, Mundo e Regeneração, a gente vai em quem assinou, e quem assinou foi Santo Agostinho. E ele diz o seguinte, ó, o mundo de transição, ele é um mundo que faz a transição do mundo de prova e expiação para o mundo feliz. Então quando a gente diz assim, nós estamos em transição, não, nós estamos caminhando para nos tornar um mundo de transição. Não existe uma transição entre o mundo de regeneração e o mundo de prova e expiação. O mundo de transição é o mundo de regeneração. Então nós estamos mudando a nossa categoria, certo? Não há uma fase entre os dois. Nós estamos mudando prova e expiação para o mundo de regeneração ou mundo de transição, certo? Ele também diz o seguinte, que esse mundo é semelhante à convalescença após uma doença grave. O mundo de regeneração, não é o que nós estamos vivendo agora. Agora nós estamos na doença grave. Né? Nós estamos na moléstia. Né? Nós estamos vivendo o período em que nós estamos doentes. E o mundo de regeneração vai ser o nosso período de convalescença. Eu, quando leio Santo Agostinho, pensando que a convalescença é quando você já dorme um pouco mais, né? Já dorme umas horinhas a mais para descansar, para se refazer. Se tem a mãezinha traz aquele caldo quente, uma torradinha, coisa boa, né? Então é isso, ele está comparando o mundo de regeneração com essa convalescença. Ou ele diz, é a calmaria depois da tempestade. Todo mundo concorda que nós estamos vivendo uma verdadeira tempestade. Né? Então logo adiante vai ter uma calmaria, é isso que a gente tem que entender. Aí a gente podia se perguntar, tá bom, então o espírito evolui e o mundo evolui. Mas e se o espírito evoluir mais rápido que o planeta, ou se o espírito evoluir menos rápido que o planeta? O planeta trocou já outra coisa e o espírito não evoluiu. E vice-versa. Nós vamos encontrar um espírito que aborda isso na Revista Espírita, também em fevereiro de 1868. O nome dele é Georges. Ele vai dizer o seguinte, ele também vai fazer uma classificação dos espíritos para nós entendermos. Ele usa termos diferentes de Kardec, mas ele também faz 3 classes. Então ele diz, os espíritos são ignorantes, intermediários e superiores. Também é 3 classes, são só nomes que mudam. Né? Então ele diz assim, os primeiros, os espíritos que são ignorantes ou embrionários, que é a linguagem que ele usa, eles começam as suas encarnações num planeta e ficam naquele planeta. Não migram. Aí ele diz, logo em seguida, quando você se torna um espírito intermediário, você precisa experimentar coisas novas para você alcançar tudo aquilo que você precisa de aprendizado como intermediário. Você, nesse caso, é obrigado a migrar. Ou seja, você tem que viver em outros mundos. Então vamos imaginar que nós aqui começamos as nossas encarnações na Terra. Para a gente virar um espírito intermediário, nós vamos ter que experimentar, reencarnar em outros lugares. É uma necessidade. E ele diz que os espíritos superiores, a regra é diferente. O espírito superior ele vai onde a missão dele está. Então, por exemplo, Jesus mora na Terra 4,6 bilhões de anos. Ele não está migrando entre os planetas, porque está aqui o trabalho dele, ele precisa estar aqui, então, presente, né, conosco. Assim como ele prometeu, quando 2 ou mais tivesse seu nome, ele estaria lá, então ele tem que estar aqui. Ele não está migrando de planeta em planeta, entendeu? Aí as regras mudam. Então, quando nós observamos a colocação de Jorge, a gente começa a ver que a migração de um planeta para outro é da lei. É da lei de progresso. Vamos fazer um comparativo. Alguém mora no interior.
Lá no interior tem uma escolinha. Naquela escolinha tem 5 séries, de primeira a quinta série. O pessoal vai lá e estuda até a quinta. Tem 2 opções. Ou ela fica só com a quinta série, ou para ela fazer a sexta, ela tem que pegar o ônibus e ir na cidade. Vai para uma escola na cidade, porque ela quer se aperfeiçoar. Na escola da cidade tem da sexta série até terminar o 2º grau, e não tem mais. Ela termina o 1º grau e ela precisa ir para uma cidade maior ainda. Faz o 2º grau, mas naquela cidade não tem faculdade, não tem universidade. Então ela tem que pegar as trouxinhas, está debaixo do braço, e estudar na cidade que tem universidade. Essa é a nossa vida espiritual. Nós vamos ter que mudar de mundo que nós vivemos. Ah, mas eu vou deixar aqui as pessoas que amam? Aqueles que fizeram faculdade deixaram as pessoas que amaram e foram fazer seus cursos. Depois, uma vez habilitados, com novas aptidões, com outra profissão, retornam ou não, conforme o seu interesse. Tem alguns que não retornam e ainda levam a família para morar onde eles estão morando. Então aí nós vamos ajeitar, sempre pensando que essa separação ela é temporária. A gente sente saudade, claro que sente, né? Mas ela é temporária, ela não é uma coisa definitiva. Ela é vamos dizer assim, um esforço que a gente faz para angariar mais resultado na nossa vida. Então a migração é uma coisa que nós não temos como fugir dela. Muito bem. Todos nós sabemos que a Terra está passando no mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. E nós queremos localizar essa transição através de alguns dados que a gente já tem na doutrina. Quando é que isso vai acontecer, né? Essa é a grande dúvida que todos nós temos. Todo mundo está ansioso aqui pela sopinha da mãe, a torradinha, não aguenta mais viver essa tempestade que a gente está vivendo. Eu gostaria de usar um raciocínio que é do Haroldo Dutra Dias, que eu entendo que por ser uma pessoa que tem mais conhecimento que a maioria de nós, inclusive em idiomas, né? Porque ele fala os idiomas nos quais nós encontramos os escritos mais antigos do Evangelho, né? Que é o grego, que é o hebraico, o aramaico. Então, por essa também capacidade dele de ler no idioma nativo, ele consegue fazer uma interpretação muito mais lúcida que a gente. Em 2014, ele foi convidado para fazer uma conferência, um seminário nos Estados Unidos. Lá tem uma federação espírita lá que, ao invés de ser de um estado, como nós temos aqui, é de 3 estados. Nova York, Nova Jersey e Connecticut é uma federação só. Porque lá tem muito menos centros espíritas que aqui no Brasil. E foi essa federação que levou ele para fazer esse seminário, que chama-se A Caminho da Luz. Está na internet, se alguém quiser assistir. Barbadinha, rapidinho de assistir, é 4h30. Então vai ser bem bacana todo mundo assistir. E aí lá ele desenvolveu uma ideia que quando eu estava fazendo seminário, obviamente aqui no Brasil, pela internet, me chamou a curiosidade, falei, muito interessante esse raciocínio dele. E ele faz um raciocínio de que existe também um progresso no projeto dos espíritos que foram trazidos aqui, vindos de Capela. Vamos lembrar-se dessa história aqui. Está no livro A Caminho da Luz, que é o mesmo título do seminário dele. Então, nesse livro A Caminho da Luz, o Emmanuel conta uma história. Ele diz que um determinado planeta que orbitava em volta de um Sol, na constelação do Cocheiro, orbitava em volta de uma estrela que se chama Capela, estava na mesma situação que nós estamos vivendo. Ou seja, estava passando da tempestade para a calmaria. Estava passando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Vamos fazer um adendo aqui. Por que constelação do Cocheiro? Porque os nossos astrônomos, que estão acostumados, com o olho treinado a olhar para as estrelas, eles olham para as estrelas e veem formas. Então, quando eles olham para essa constelação, que é um conjunto de estrelas, eles dizem que eles veem um homem sentado numa carroça, num coche. Né? Por isso cocheiro. Sentado num coche, com uma cabrita numa mão e uma criança na outra. Eu tenho certeza que eu vou passar a noite inteira olhando para o céu e não vou enxergar nada disso, mas meu olho não é treinado. Né? Então, por isso, constelação do Cocheiro. Constelação do Leão, constelação de Câncer, tudo a mesma coisa. É uma interpretação para eles darem um nome. E lá, de fato, se nós irmos na internet, nós vamos ver que tem uma estrela que chama Capela. Que hoje a gente já sabe que não é uma estrela, são 4. Vamos entender o que é uma estrela. A estrela é um astro que tem luz própria. Então, qual é a estrela que a gente conhece? A Terra não é estrela. A Terra não brilharia. Quem está em Marte não vê a Terra brilhando. A estrela tem que ter luz própria. Então, a única estrela que nós temos aqui por perto é o Sol. Toda estrela é um Sol. Capela, hoje se sabe, são 4 sóis.
Então são duas estrelas grandes, gigantes, na verdade, duas pequenas, que têm um movimento similar entre elas. Elas são harmônicas e os planetas orbitam em volta delas. Então imagina você levantar de manhã e olhar o pôr do sol e você vê 4 sóis. Interessante, né? Deve ser muito, muito bacana. Né? Muito bem. Um dos planetas, então, estava passando por essa transição, teve um povo lá e falou assim, cara, esse negócio de Deus não é comigo. O negócio de Deus, fazer o bem, eu não quero nem saber disso. É o meu negócio, eu sou revoltado, né? E o meu negócio é bagunça. Mas os espíritos falaram, ó, para que o mundo ganhe a harmonia que ele tem que ganhar diante do progresso, aqui você não pode reencarnar mais. Mas se vocês quiserem, a gente arruma um outro lugar para vocês reencarnar. Nós vamos falar com o Cristo aí, vamos ver se ele topa. Deram uma ligadinha para Jesus Cristo e falaram, escuta, tu não está afim de receber aí um grupinho meio complicado, mas você não está afim? Ele falou, pô, a Terra está no estado primitivo, eu preciso trazer gente inteligente para cá, para que essa gente dê um impulso, para que a gente ganhe alguma coisa. Eu aceito esse povo. E eles foram trazidos de lá para a Terra. O Emmanuel nos descreve que eles tornaram-se, agruparam-se sobre a Terra em 4 grupos. Judeus trouxeram a ideia de que só existe um Deus, porque todo mundo que estava aqui acreditava que Deus era a árvore, que Deus era o trovão, que Deus, enfim, era qualquer coisa. Eles trouxeram a ideia para todos nós de Deus único. É por isso que toda a tradição cristã herda a cultura judaica. Também traz junto o Velho Testamento, que não tem nada a ver com o cristianismo. O Velho Testamento é a tradição do povo hebreu, que trouxe lá de Capela, diga-se de passagem, né? Que é a crença no Deus único. Os egípcios, que 3.000 anos antes de Cristo, a grosso modo, construíram uma pirâmide que é tão alta que nós só vamos conseguir construir um prédio do mesmo tamanho 4.000 e poucos anos depois. E o Emmanuel revela que eles foram embora. Eles vieram, ficaram um período, ganharam o direito de voltar. É por isso que a gente não sabe como é que foi feita as pirâmides. É por isso que o conhecimento dos egípcios foi embora com eles. Eram eles que tinham na mente, na cabeça deles. Então nós aqui hoje, passado aí 4.000 e poucos anos, estamos quebrando a cabeça como é que esses caras fizeram esse tal de pirâmide, para que serve? Né? Nem isso a gente sabe ainda. Então vejam quanto eles estavam à frente. Também trouxeram os hindus, que é uma cultura que a gente conhece pouco, porque eles são muito fechados nele mesmo. Eles não se misturaram com o povo primitivo aqui da Terra. E trouxeram os arianos, que era aquela gandaia que não queria morar em lugar nenhum. Eles queriam ficar andando. Então eles andavam, caçavam um pouquinho, coletavam um pouquinho e iam para mais longe, e assim eles montaram praticamente a cultura de todos os povos europeus. Porque eles eram nômades, então eles iam se misturando. Eles eram quase brasileiros, né, gente? O brasileiro também se mistura, está sempre no meio da confusão. Eles eram mais ou menos assim. Eu acho até que tem muito ariano aqui no Brasil. Muito bem. Quando eles vieram com aquele sentimento de que eu fui expulso do paraíso. Quem era o paraíso? O paraíso era um mundo que eles viviam, que tinha celular, que tinha avião, que tinha mil e uma tecnologia. Eles vieram para cá que a gente não sabia nem agricultura. Tá? Quando é que esse povo floresceu aqui? Quando é que começa a história dos judeus? Segundo a Bíblia, 4.000 anos antes de Cristo. Então eles criam o mito do Adão, do expulso do paraíso. O paraíso era o planetinha deles na Capela. Eles vieram aqui para a Terra sofrer porque eles tinham comido a maçã. Vamos chegar na maçã daqui um pouquinho. Muito bem. Vejam que na questão 51 do Livro dos Espíritos foi perguntado para os Espíritos quando é que viveu mais ou menos o Adão. A questão 50 perguntava, o Adão foi o primeiro homem sobre a Terra? Os Espíritos dizem, nem o primeiro nem o único. Por quê? Porque já existiam os primitivos. O Adão está se referindo a uma raça, a raça adâmica, a raça que veio de Capela. Os judeus escreveram isso, os outros não escreveram, mas eles escreveram sobre o Adão, sobre esse acontecimento que deu na vida dele. E aí, Kardec, curiosamente, pergunta na questão 51, quando é que viveu o Adão? Adão, o primeiro que veio com essa história de que foi expulso do paraíso. O primeiro homem vindo de Capela. E os Espíritos respondem, 4.000 anos antes de Cristo. Está lá, mais ou menos na época em que imagina, 4.000 anos antes de Cristo. Beleza. Então foi mais ou menos aí que se formou essa civilização. As pirâmides são mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Então vê que eles ainda deram um tempinho aí para eles entenderem como é que eles mexiam com a nossa rocha, com o nosso solo, com a nossa água, né? Que era novidade para eles, e logo em seguida eles conseguiram
decolar. Certo? Vamos lá para Gênesis. Também é um livro escrito pelos judeus, portanto, escrito de forma alegórica, tá, gente? A Bíblia não é um tratado de geologia, nem de botânica, então a gente não pode pegar e dizer, cara, se está escrito aqui é verdade. Não. Qual o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é dar o fundamento moral. E para isso ela vai usar alegoria. Quando a gente quer ensinar a criança pequena, a gente conta historinha, né? Então tem lá a historinha da Cinderela, né? Dos 3 porquinhos. São histórias. Depois a gente cresce e descobre, era história. Era só para entender o fundo moral. Que o porquinho tem que construir a casa firme, sólida, né? E aí sucessivamente. Muito bem. Então a Bíblia é assim, é figurada. Dentro dessa figura, o primeiro livro que é escrito o livro Gênesis. Não a Gênesis de Kardec. O livro Gênesis da Bíblia. Dos 5 livros da Bíblia, o primeiro, que vai falar de como é que começou a civilização. Só que como é que começou na Terra, porque eles sabiam que já tinha uma vida anterior no paraíso. Planeta onde eles viviam. E daí no capítulo 2, todo mundo vai lembrar aqui comigo, que tem a história que Deus construiu o mundo em 7 dias. Mas no 7º ele não trabalhou. O 7º foi um dia santificado, dedicado, né, às coisas de Deus. Ele trabalhou 6, certo? Está claro? Depois nós vamos ver na sequência que Deus diz assim, vocês podem comer todos os frutos, mas vocês estão proibidos. Eu já estava falando com Adão e a Eva, eu tinha criado a Eva também da costela do Adão. Mas vocês estão proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então até ali eles tinham um relacionamento com Deus harmônico. Deus passeava no paraíso. Eles estavam em harmonia, estavam bem com Deus. Mas Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que a gente conhece o bem e o mal? Fazendo as duas coisas. Aí a gente descobre. Né? Em Gênesis 3 vem a cobra, figurada. Aí a cobra falando com Eva diz, por que você não come aquele fruto ali? Não, o Senhor proibiu. Não, mas por que ele proibiu? Não, porque ele disse, se nós comer o fruto, nós vamos morrer. Bobagem, Deus está enganando vocês. Na verdade, se você comer o fruto daquela árvore, você vai se tornar Deus que nem Deus. E como nós estamos falando do Adão e Eva, que representa todos nós, que viemos de capela ou não, porque aqui tem um monte de gente que eu conheço que veio de capela. Depois, no final da reunião, eu digo quem veio de capela aqui. Né? Tem um monte, que a maioria veio de capela. Né? Então, como nós resolvemos nos tornar Deus, Deus nos expulsou do paraíso. E esse é o projeto que nós construímos. Eu não preciso de Deus. Deus foi lá e disse, está aqui, paraíso, tudo de bom para ti, aproveita, se diverte, só tem coisa boa para ti aqui. Só que Deus sou eu e você não é Deus. O que a gente resolveu? Eu vou ser Deus. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pai, de mãe, de tio, de avó, e nem de Deus. Eu sou autossuficiente. Esse é o projeto nosso enquanto humanidade. Nós fizemos um projeto de autossuficiência que a gente não precisa de Deus. Deus era um consultor que falou, olha, tu tem uma empresa, o nome da tua empresa é eu. Eu sei tudo para essa empresa dar certo. Você quer que te ensine? Não preciso. Sou autossuficiente, eu não quero palpite. Então você vai fazer, vai dar tudo errado, você vai fazer, não interessa. Eu vou fazer da minha cabeça. Esses somos nós. Então quando você entrevista um monte de pessoas hoje no mundo, você pergunta, você acredita em Deus? Que Deus? Isso é uma historinha, isso é invenção, isso não existe. Por que eu acreditaria numa coisa dessa? Nós fizemos um projeto de autossuficiência que não tem lugar para Deus. Essa é a visão que o Haroldo traz nesse seminário, que eu achei muito curioso. E aí ele faz um outro raciocínio, diz, olha, o projeto de construção do homem de bem em relação aos exilados de capela também vai durar 7 semanas. Isso é um raciocínio dele. É uma ideia que ele plantou. Como assim? Uma semana. Aí ele diz, lembra que no Salmo 90 vai dizer que para Deus 1000 anos é igual ao dia de ontem? Está lá no Salmo 90, pode ler. Assim como na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, a gente vai lá e Pedro está falando do juízo final, do fim dos tempos. E ele fala assim, mas para Deus, um dia é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Tomado esse conhecimento, quanto é uma semana? 7 dias. Quanto vale cada dia? 1000 anos. Quanto vale uma semana em dias? 7.000 anos.
Quando surgiu o Adão na história, questão 51, 4.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo sobra para o próximo tempo, depois de Cristo, 3.000 anos. Mas o último dia, o dia do descanso, o dia que será santificado. Quando é que começou o último dia? 2.000. De 2.000 a 3.000 é o dia do descanso, é o dia santificado. Nós não vamos trabalhar no último milênio, porque é dia de descansar. Então, mais ou menos, a gente começa a localizar, porque nós pegamos Santo Agostinho, Santo Agostinho diz: o mundo de regeneração é um mundo de descanso. E aí a gente começa a ter uma localização. Opa, então quando é que a gente vai começar a descansar? No terceiro milênio. No milênio que começou no ano 2000, a grosso modo. Vamos ver se a gente consegue aproximar esse raciocínio do Haroldo com algumas coisas que a gente já tem. Por exemplo, a gente vai na Gênese. A Gênese, ela foi editada a primeira vez em 1868, certo? Lá na Gênese, quando os espíritos ajudaram Kardec a transcrever a doutrina dos espíritos, a base da doutrina dos espíritos, eles escreveram o capítulo 18. Os tempos são chegados. Muito curioso. E eles lá vão falar da nova era. O que está dito na Gênese? Lá em 1868, está escrito o seguinte: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que aqui só reencarnem espíritos bons. Então a nova era, ela será constituída de espíritos bons, não de espíritos imperfeitos. Espíritos que já preferem o bem do que o mal. Espíritos que desejam o bem. E ele diz mais: quando chegar os tempos, uma grande emigração se dará, ou portanto os espíritos que não tiverem condição de viver nesse mundo feliz vão embora para outro planeta, como aconteceu com os capelinos, e outros os substituirão. Então isso já estava anunciado, gente. Nós estamos com essa informação já guardadinha aqui há 100 e tantos anos, a gente só não se deu conta que isso já estava acontecendo. No mesmo ano, na Revista Espírita, que eu já citei, que é de fevereiro de 1868, também está dito o seguinte, ó: esta é a época de transição. 1868, nós começamos já a viver a época de transição. Caberá ao 20º século esse remanejamento da humanidade. Qual é o 20º século? Começa em 1900, termina no ano 2000. Então eles estão dizendo, está aqui, o recorte é de 1900 ao ano 2000, vai começar o remanejamento de quem não vai continuar vivendo sobre a Terra. Lembrando, gente, não estamos falando de castigo. Estou falando que vai ter uma turma que vai dizer, eu quero ir para o mundo novo, eu quero para esse mundo aí que dá para fazer um monte de coisa e continuar fazendo as barbaridades que eu faço. Ninguém vai obrigar, podem ter certeza. E aí diz os espíritos daqui, 1868, até lá são preliminares para preparar. Então, de 1868 até o ano 2000 é a preparação desse remanejamento da humanidade. Certo? Estamos falando aí de aproximadamente 130 anos. Tá? Alguns aqui leram um livro que chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro do irmão Chiso, do Humberto Campos. Lá tem o capítulo 22 que ele vai falar sobre Bezerra. Não Bezerra reencarnado, antes de reencarnar. Quando Ismael, que eu falei que é o espírito puro responsável pelo Brasil, chama Bezerra e diz, agora vai ter que reencarnar no Brasil. Porque lá só tem confusão, um monte de brasileiro, preciso mandar um espírito lá para dar uma organizada no espiritismo lá naquela terra. Né? Nesse capítulo é descrito uma reunião que Ismael faz com seus auxiliares. E nessa reunião ele diz uma coisa interessante, diz assim, ó, todos nós sabemos que está para acontecer o advento do Consolador prometido por Jesus. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Ele prometeu que ficaria conosco, né? Ele prometeu que ele viria explicar tudo que Jesus não pôde e ia ensinar outras coisas. Então vamos situar que o Espiritismo começa em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Então ele está dizendo, daqui uns dias haverá o evento do Consolador prometido por Jesus. Ele está falando isso num livro que foi escrito em 1938. E ele fala, nesse capítulo, é dito que essa reunião aconteceu no final do primeiro reinado do Brasil. O primeiro reinado do Brasil foi Dom Pedro I. Dom Pedro I
se mandou do Brasil em 1831. Então nós estamos falando 7 anos antes do livro ser escrito, foi mais ou menos nessa época essa reunião. E é evidentemente que ali logo, 20 e poucos anos depois, ia de fato acontecer o advento do Espiritismo. Ele diz assim, ó, depois nós teremos 100 anos preparatórios e 100 anos de rajadas de morticínio e dor. Vou fazer as contas. Agora começa a parte que eu gosto, que é a parte da matemática. 1857 mais 100 anos, 1957. Preparação de todos esses eventos, do final dos tempos. Mais 100 anos, 1957 a 2057. Rajadas de morticínio e dor. É o que nós estamos vivendo. Até 2057 nós estamos nessa. Nós estamos nessa fase aí de sofrer. Já passou a parte preparatória. Todos nós aqui nascemos depois que a fase preparatória já estava encerrada. Todos nós nascemos, imagino eu, 1900, não, pode ser que alguém não, né? 1957 pode ser que alguém não, que alguém aqui já tivesse nascido. Mas nós já nascemos nessa época de rajadas de morticínio e dor. Adivinhe por que nós vivemos nessa época? Porque merecemos. Esse é o nosso merecimento, certo? Então aí nós começamos a perceber que essa data vai sempre fechando, né? Ela vai sempre fechando mais ou menos nessa época. Vamos ao terceiro Congresso Espírita realizado em 2010. Então, vocês já viram na televisão ou em algum vídeo que muitas vezes ao final de uma palestra o Divaldo incorpora a Bezerra de Menezes e o Bezerra de Menezes dá uma comunicação no final. Isso aconteceu no encerramento do terceiro Congresso Espírita em 2010. E o que o Bezerra disse nessa comunicação? Ele disse assim, ó, esses dias marcam uma data muito especial. A transformação do mundo de prova, expiação e regeneração. Então nós já viramos para o século XXI, já passou 10 anos, né? Isso foi 14 anos atrás, tá dizendo, cara, já estamos virando, né? É claro que isso não é num dia, né? Não tem um dia que acontece isso, é um período, né? Então ele está falando esses dias porque é um período. Então no período desses dias, que pode ser 10 dias, 20 dias, 50 dias, 3.000 dias, 6.000 dias, nós estamos virando a chave. E ele diz, não há mais como retroceder. Não há mais como retroceder. Não tem mais como a Terra não se tornar o mundo de regeneração. Mais uma confirmação da data. Vamos para o Transição Planetária. Outro livro psicografado pelo Divaldo, cujo espírito escreveu, já desencarnado, Manuel Filomeno e Miranda. 2010 também esse livro. E lá diz assim, ó, desde os últimos anos do século passado, irmãos de Alcione estão reencarnando aqui na Terra. Alcione é um outro planeta. Alcione, na verdade, é uma estrela, tá? Que vários planetas giram em torno dela. O que são os últimos anos do século passado? É antes do ano 2000. Antes do ano 2000 é o século passado. Então, já desde antes do ano 2000, irmãos de Alcione mais evoluídos já estão vindo substituir os espíritos que serão expurgados. É isso que ele está dizendo. A partir de agora, reencarnarão em massa. Ou seja, vai ser uma quantidade muito grande de espíritos que vêm de Alcione que estarão reencarnando, porque os espíritos que irão serem expurgados já não vão reencarnar mais. Certo? Uma curiosidade final só para a gente encerrar. Se nós calculamos agora o que é o último milênio, né? Como é que vai ser? E aí nós podemos já começar a pensar que esse milênio de 2000 ao ano 3000 nós estamos falando de descansar, nós estamos falando de um mundo em que nós teremos a calma depois da tempestade, a convalescença depois da doença grave, ou seja, vai ser o milênio do mundo de regeneração. Se nós podemos calcular isso, nós podemos calcular também qual é a última hora do mundo de prova e expiação. Podemos? Eu disse que o mundo de prova e expiação vai terminar em 2057, né? Eu disse também que um dia da semana equivale a 1000 anos. Então, se nós pegar um dia que tem 24 horas, pegar os 1000 anos e dividir pelos 24, nós vamos ter quanto vale uma hora do último momento do mundo de prova e expiação. E como todo mundo já fez as cálculos, dá 42 anos. Se eu sei que vai terminar em 2057, eu diminuo 42 anos e chego a 2015. A última hora é de 2015 a 2057. Todo mundo pegou o raciocínio aqui, porque eu vi que todo mundo é bom da aritmética, né? Muito bem. Vou lembrar para vocês que Jesus contou uma historinha da última hora. O trabalhador da última hora. Lembra dessa história? Um senhor estava plantando uma vinha, estava colhendo uma vinha,
De manhã cedo ele foi na praça, tinha um cidadão lá e falou, vocês me ajudam a colher a vinha? Era na primeira hora da manhã. Os judeus trabalhavam 12 horas, tá? A pessoa, não, quanto paga? 1 denário. Era o que se pagava por um dia de trabalho, 1 denário, uma moeda. Vocês veem? Veio. Levou aqueles lá e foi lá. Com o passar do dia, ele viu que eles não iam dar conta, que não iam conseguir colher tudo. O que eles fizeram? Ele correu na praça de novo e disse, vai que tem algum trabalhador que está lá, que apareceu no meio do dia, né? Um que dormiu até mais tarde. Foi lá, tinha os viventes lá. Ele falou, vocês não querem me ajudar a colher o meu parreiral de uva lá? Falaram, não, beleza, quanto ganha? 1 denário, paga 1 denário. Mesmo já não sendo mais no início do dia. Levou o pessoal, continuou colhendo. Daqui a pouco ele viu, esse pessoal não vai dar conta. Vamos precisar mais gente. Correu da praça de novo e ainda tinha os viventes que apareceram lá de última hora. Aí ele falou, vocês me ajudam? Quanto paga? 1 denário. Não, vamos lá então. Aí chegou na 1ª hora. Faltava só 1 hora para encerrar o dia. Ele foi na praça. Tinha uma turma que ficou escondida atrás da moita, que não queria trabalhar, que estava lá agora. E ele chegou e falou, vocês me ajudam a colher? Ah, mas só falta 1 hora. Quanto que o senhor vai pagar? Eu pago 1 denário. E ele levou eles e pagou 1 denário. Quando ele foi pagar, ele começou por esse, pelo trabalhador da última hora. E os que trabalharam o dia inteiro falaram, mas como assim? Pô, eu trabalhei o dia inteiro, vou ganhar a mesma coisa que ele que trabalhou a última hora. E o que o homem respondeu? Eu pago o que eu quero, o dinheiro é meu, vou pagar o que eu quiser. E eu quero pagar 1 denário para todo mundo que veio trabalhar. Certo? Muito bem. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, gente, tem gente que está trabalhando há 6.000 anos para merecer morar no mundo da regeneração. Tem uma turma que estava escondida do trabalho, estou vendo uns quantos, até porque eu tenho um espelho aqui também, me olhando, né? Estou ali, que deixou para a última hora, em 2015, vou agora vou ser espírita, vou trabalhar lá no centro espírita, que é o trabalhador da última hora. Não fez nada. Ficou 6.000 anos se coçando na praça. Mas Deus está prometendo que vai dar o mesmo pagamento. Você vai morar no mesmo mundo que aquele que se esforçou 6.000 anos para chegar a esse momento. É a nossa grande oportunidade, gente. Deus só está dizendo, vai lá e colhe meia dúzia de cacho de uva. Pelo menos meia dúzia. Não precisa nem ser uma caixa, não dá mais tempo de ser uma caixa. Mas me colhe umas 3 uvinhas. E eu te dou permissão para você morar no mundo de regeneração. E nós, conscientes de que somos trabalhadores da última hora, estamos vivendo esse momento, 2015 a 2057, que temos a grande oportunidade de fazermos parte dessa festa, de receber esse pagamento. Como devemos nos portar? Primeiramente, com gratidão. Gratidão pela oportunidade que a gente está tendo de, mesmo diante de tantos erros que a gente cometeu, de tantos desacertos, de tantos desatinos, de tantas vezes ter falado que não precisava de Deus na nossa vida, Deus ainda vem e nos convida para fazer parte disso. Gratidão porque nós estamos condenados ao progresso que nos levará para a felicidade. Que o próximo mundo, depois que nós cumprimos a nossa tarefa no mundo da regeneração, é um mundo feliz, onde prepondera o bem. Gratidão por a gente estar encarnado, se talvez a gente tivesse desencarnado, tivemos menos oportunidade de fazer alguma coisa. E por fim, a gente tem que baixar a cabeça e dizer, Senhor, o meu projeto não deu certo. Deu tudo errado. Só tinha me dito, mas deu tudo errado. Hoje eu estou mal. Eu estou aos pedaços. Eu não sei mais para onde correr. Então eu quero realmente te adorar, te glorificar e seguir Jesus. Que Ele nos abençoe nesse momento. Que assim seja.